Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos internautas. Boa tarde às minhas amigas aqui, as nossas palestrantes de hoje. A Amanda Farisco, que é a sócia da Farisco RH. Como é que você está, Amanda? Tudo bem com você? Tudo tranquila? Eu estou bem, doutor Marcos. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. E vocês, como é que estão? Estamos bem, tudo tranquilo. O Coringão não está perdendo, nós estamos muito bem. Sorte de vocês, né? A doutora Adriana também, nossa sócia aqui, né? Sócia do escritório da BRG Advogados, responsável pela área de Direito do Trabalho. Adriana, tudo bem com você? Adriana, firme aí? Bem, graças a Deus. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai falar de um tema hoje bem interessante, né? A gente vai misturar aí psicologia e direito, né? E vai falar da saúde mental do trabalhador no home office, né? Quer dizer, como é que no home office as pessoas mantêm-se, na verdade, saudáveis, né? Eu não gosto de falar nova realidade, estou dizendo que essa é a presente, né? Momentânea realidade, né? Não sabemos o que virá, mas é bem interessante, instigante esse tema mesmo, pensar nessa questão da sanidade mental, né? Como é que essas questões, na verdade, do home office afetam, portanto, o trabalhador, né, que está nesse regime aí de teletrabalho, né? Amanda, eu vou começar contigo, né? Você que é a nossa psicóloga hoje aqui de plantão, explica para a gente um pouquinho o que é essa ideia de saúde mental, né? Como é que o isolamento social pode afetar a saúde mental das pessoas, né? E antes até de você responder, vou lembrar a todos os nossos internautas aí que eles podem fazer, e durante o próprio webinar, podem fazer as suas perguntas via o chat que eu vou aqui direcionando, né? Vou usando essas perguntas para tocar aqui nosso bate-papo hoje aqui, tudo bem? Então vamos lá. Amanda, explica um pouquinho o que é saúde mental, como é que o isolamento social afeta a saúde mental, explica um pouquinho para a gente disso. Bom, vamos lá. Saúde mental são todos os comportamentos privados que a gente tem. Comportamentos privados são os comportamentos que acontecem dentro da gente, logo os pensamentos, os sentimentos e as emoções, né? Então, saúde mental está relacionada a isso, em como a gente se relaciona com esses comportamentos e como esses comportamentos são exteriorizados, né? Então, saúde mental basicamente é isso. Necessariamente, em algum momento, a ausência ou presença de alguma questão, transtorno emocional ou psicológico, né? Nesse momento, doutor Marcos, da quarentena, do isolamento, enfim, as pessoas estão entrando muito em contato com isso, porque elas estão tendo um período maior sozinhas. Então, elas não têm mais tanto estímulo como elas tinham antes, estímulos externos, né? De estar no trabalho, depois no transporte público, depois num restaurante, depois, enfim. Agora elas estão em casa, na maioria das vezes, na maioria do tempo. As que continuam saindo para trabalhar do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Então, você acaba tendo contato com essas questões que você não tinha antes. E, às vezes, você não está preparado para lidar com isso, né? E aí, isso vem e se torna muito grande. Então, nesse momento, muita gente vem relatando questões de depressão, de ansiedade, né? Esses quadros que são um pouco mais comuns, muito por conta disso, porque elas começam a entrar em contato com esses comportamentos e não sabem como relacioná-los agora a essa realidade, né? Então, esse Então, o que você está me dizendo é que esse home office está afetando, portanto, as pessoas, a rotina das pessoas, é isso? Tá afetando por completo, assim, não só na rotina do dia a dia do que elas fazem, mas do que elas pensam, do que elas sentem, de como elas sentem, de como elas comunicam isso para o mundo. É uma bola de neve, na verdade, né? Então afeta por completo, assim, tudo que mudou no externo acaba tendo o impacto no interno também, né? Entendi. Adriana, e assim, home office é uma novidade, a gente falou disso no último webinar, né? Disso aí das necessidades, os pré-requisitos para o home office, e pela essa descrição da Amanda, né? Dizendo que o home office está afetando a saúde das pessoas, explica um pouquinho como é que isso, que reflexos tem isso para o direito do trabalho, como é que o home office pode ser entendido, portanto, como um causador, né, de doenças ocupacionais. Explica um pouquinho da gente, né, como é que isso funciona. Essa questão da depressão, né, essa questão da ansiedade, que às vezes pode se gerar, pode ser considerado, portanto, uma doença ocupacional, Adriana? Explica para mim.
Pode sim, Marcos. E atualmente, esse tipo de transtorno mental, depressão, ansiedade e algumas outras doenças, elas têm encabeçado a lista de doenças ocupacionais. Porque o que é uma doença ocupacional? A doença ocupacional, ela é qualquer doença que foi desencadeada, gerada ou até mesmo agravada pelo exercício da profissão. Então, aí já é considerado uma doença ocupacional. Então, nessa situação de home office, como a Amanda mesmo relatou, que foi uma situação nova e muito impactante para a vida do trabalhador, muitas pessoas não conseguiram se adequar. E o próprio empregador não fez, em alguns casos, obviamente, uma orientação adequada. Isso impactou na vida deles diretamente. Com isso, se a pessoa desencadear um quadro que vai deixá-la incapacitada temporariamente ou às vezes até permanentemente para o desempenho da sua atividade profissional, isso pode ter um reflexo, sim, né, obviamente na área trabalhista, porque ela vai poder ser afastada do ambiente de trabalho, ela vai poder até, se ela for demitida, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, ela vai poder até entrar com uma ação trabalhista, porque, como eu disse, hoje em dia aumentou muito o número de ações com esse pleito, né, de doença ocupacional gerada no trabalho, especificamente de transtorno mental. Então, a gente está falando tanto da ansiedade e depressão consideradas, portanto, como doenças ocupacionais. É isso que você está dizendo, né, Adriana? Sim, elas podem ser consideradas, né, desde que ela tenha tido, né, uma causa ou uma concausa com o desempenho da atividade profissional. E isso o juiz, né, obviamente por meio de uma perícia, enfim, isso pode ser considerado, sim, e o empregador ter que pagar indenizações, enfim, isso tem todo um desdobramento. Amanda, explica um pouquinho, fala um pouquinho dessa questão da ansiedade, da depressão, né, aí nesse regime de home office, de isolamento, como é que isso está acontecendo, né? Porque isso é tudo novo, assim, relativamente para a gente, né? Uma realidade que se apresenta aí há 100 e poucos dias. Então, explica um pouquinho, conta para a gente como é que funciona isso, como é que a gente percebe isso nas pessoas, conta aí para a gente. Eu acho que a maneira mais fácil da gente perceber, doutor Marcos, é a mudança de comportamento. Assim. Então, trazendo muito isso para a área organizacional, né, que é o que eu faço, inclusive, é você perceber o impacto disso na rotina daquele colaborador. Então, vou dar um exemplo muito simples para vocês. Uma pessoa que, quando estava no escritório ou na empresa, ela desenvolvia uma atividade já há algum tempo, era super familiar, ela fazia isso com excelência e com um tempo relativamente curto. E daqui a pouco ela começa a ter dificuldade para fazer isso, ter um tempo maior para fazer, a entrega dela não tem tanta qualidade. E aí, quando você vai entender o motivo, a resposta dela vai ser tipo, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas mudou alguma coisa? Não, eu estou na minha casa, tenho um ambiente ok, né? Não tem nenhum fator externo, mas eu não estou bem. E aí a pessoa começa a perceber que ela se sente um pouco paralisada, a queda na concentração é muito grande, então ela está aqui 10, 15 minutinhos assistindo a gente, já começa a perceber que ela já está com a cabeça em outro lugar, sempre vivendo no futuro, né? Então o que eu estou fazendo agora, eu tenho que fazer, mas eu estou com a minha preocupação no futuro, então a preocupação é muito excessiva, e aí você não consegue ter energia o suficiente para concentrar no que você está fazendo. Isso acontece nos dois casos, né? Tanto na depressão quanto na ansiedade. A depressão, ela entra com um caráter um pouquinho diferente da ansiedade nesse sentido, porque ela traz uma figura maior da apatia, né? A ansiedade também tem esse traço, mas a depressão vem mais com aquela cara de tristeza, de apatia, de falta de pique, né? De falta de ânimo. Então, as pessoas às vezes nem sabem o que é, se é um, se é o outro. E, sinceramente, enquanto profissional da saúde, esse rótulo não me faz nem muita diferença. O que me importa é o quanto isso está trazendo sofrimento para essa pessoa. Porque eu não vou medicar esse cara, eu sou psicóloga, né? Então, eu vou entender o que isso está trazendo de comprometimento para a vida dele, como que eu vou ajudar esse cara a sair desse movimento que ele está. Mas, assim, um dos primeiros sinais que as pessoas percebem é a queda da produtividade delas, sem nenhum motivo aparente. E aí, quando elas começam a desdobrar, elas percebem que tem uma questão emocional por trás. Amanda, você consegue dizer para a gente como é que, na verdade, o home office pode causar isso nas pessoas? Por que as pessoas estão manifestando essas doenças assim, né, por assim dizer? Porque a gente tem que entender que isso é uma doença, né? É uma As pessoas têm um doença. certo preconceito em falar aqui, tanto a ansiedade quanto
a própria depressão sejam doenças, mas elas são doenças, a gente tem que entender como doença, né? Você pode explicar isso para a gente? Como é que Claro. como é que o home office influencia nisso? Bom, tem várias questões aí, doutor Marcos, né? Uma delas é essa questão, por exemplo, da organização do dia dessa pessoa. Então, as empresas encontraram várias formas de comunicar agora, que não é mais como era antes, né? Antes eu queria falar com uma pessoa, eu ia até a mesa dela e falava, acabou. E aí elas colocaram, por exemplo, isso é uma queixa que eu tenho ouvido muito das pessoas que eu tenho atendido, que é assim, agora a gente tem vários aplicativos, né? Não só o WhatsApp, mas o Slack, o Discord, enfim. Então, a comunicação síncrona se tornou principal nessa história. Então, o cara, ele não consegue levantar da mesa dele para tomar uma água, porque se ele não estiver online, ele pode perder alguma coisa. Então, tudo virou urgente. Se perdeu a noção do que é prioridade, o que é urgente, tudo é para ontem. Eu tô aqui na minha casa, então eu tô trabalhando, deu 18 horas eu continuo, deu 19 eu continuo, 20 eu continuo, 21 eu continuo. E aí, o cansaço, né, físico também cobra um preço da gente. Então, para mim, essa questão da urgência, que tudo se tornou urgente, e as pessoas começaram a usar um tom de, já que a gente está em casa, a gente pode, então, fazer o tempo que você demorava para ir para o trabalho, por exemplo, você usa para trabalhar. Né? Show! Só que as pessoas têm outras coisas para fazer, gente. Né? Então, assim, isso impacta na vida das pessoas. A pessoa tem... Elas relatam medo, por exemplo, isso é um sintoma de ansiedade muito clássico. Eu tenho medo de desligar o aplicativo ou de ir até o banheiro sem o meu celular, porque se alguém me procurar, podem achar que eu estou fazendo corpo mole. Então eu tenho que estar no Banheiro com o telefone. celular, Amanda, aí não, peraí, não. No banheiro com o celular, doutor. Eu tenho situação, por exemplo, de pessoas que relatam que estão no banheiro e atendem o celular. Numa ligação, tipo, chamada de aplicativo, não é que estão ligando normalmente. Porque ela não pode perder aquela chamada por 2 minutos, assim, sabe? E não se sentem mais confortáveis em falar assim, posso te ligar daqui a pouquinho, doutor Marcos? Daqui a pouco eu te chamo? Né? Não. E aí, quando você não fala, o outro também não tem obrigação de entender, porque, né, assim, de repente para o outro tá tudo bem, e aí esse tom se perde. Né? E aí as pessoas começam a perceber que elas estão sempre muito preocupadas. E isso desencadeia muitas coisas. Elas param de dormir, elas perdem o apetite, ou elas descontam na alimentação, comem demais, começam a ter um problema de autoestima, se sentem muito fragilizadas. Enfim, e se a gente for listar sintomas, a gente fica até amanhã falando sobre isso. Mas essa questão da comunicação, para mim, é o principal, sabe? Que foi um método de controle que as empresas colocaram, que era para ser um facilitador, mas que gerou um estresse muito grande. Inclusive, isso que a gente está fazendo. A gente ficar num vídeo o dia inteiro falando com as pessoas, te exige que o meu cérebro trabalhe mais para eu conseguir entender a tua expressão, né, para eu conseguir captar o que você está gostando, se não está gostando do que eu estou fazendo. Eu tenho que me desligar do meu entorno. Então, isso também cansa muito. E ninguém se preparou para isso. E aí, quando as pessoas se deram conta, elas estavam aqui, assim, no meio de uma confusão, sendo super cobradas, e isso vem de todas as áreas, assim, desde gente muito operacional falando isso, a pessoas de liderança, gerência, editoria, que também relatam a mesma coisa e não sabem o que fazer. Uau, hein? Olha que loucura aqui. Bom, difícil mesmo. Mas, Adriana, deixa eu aproveitar essas falas agora aqui da Amanda. Ela está dizendo o seguinte, né? Que você viu que o home office, então, é um agente causador, né? Por assim dizer, né? Ele pode ser um propiciador, para ser melhor né, falando, né? Um propiciador, na verdade, de doenças ocupacionais aí, mais exatamente doenças ocupacionais relativas à saúde mental, né? Você usou agora há pouco uma expressão que é uma expressão técnica e pode ser que algumas pessoas não saibam o que isso quer dizer, né? Afinal, o trabalho é causa ou é com causa, né, de uma doença mental, por exemplo, nesse caso aqui? Explique isso um pouquinho para a gente, que é para a gente poder, então, amarrar com isso que a Amanda falou. Pois não, Marcos. Na realidade, o trabalho ele pode ser causa ou a concausa dessa doença mental. Então, a causa é quando ele é o gerador dessa doença mental. Então, como? Por exemplo, se o empregado ele está sofrendo uma pressão muito grande, ele tem metas elevadas, está sofrendo assédio moral, enfim, está sofrendo uma série de coisas e ele não tinha uma doença mental anterior, então aí ele adquiriu essa doença por conta do trabalho exercido. Agora,
Normalmente, até a Amanda depois me corrige, né? Mas pelo que a gente verifica, normalmente a depressão ela tem um cunho genético, né? Ela tem uma série de outros fatores. E na realidade, mesmo pelo home office, o home office pode até potencializar, ou seja, o trabalho em home office ele pode ser considerado um agravante, e aí ele seria um termo jurídico que seria a concausa dessa doença ocupacional. E tudo isso ele é analisado, né, em uma ação trabalhista, por exemplo, um juiz ele verifica se a pessoa, né, por meio de uma perícia, obviamente, aí precisa de um psiquiatra, né, para que analise, e aí se verifica se foi uma causa ou uma concausa. E vai ter alguma diferença em termos de apenamento, eventualmente, da empresa? Se é causa com causa, fica mais pesado, menos pesado? Como é que fica a caneta do juiz? Sem dúvida. Primeiro que a caneta do juiz ela vai de acordo com o que o perito analisar, o perito vai quantificar isso, né, de acordo com até os reflexos para essa vida do trabalhador, porque ele pode ter ficado incapacitado temporariamente, às vezes permanentemente, porque às vezes há um agravamento dessa doença e ele não consegue mais se recolocar, e aí vai ser tudo analisado. E, obviamente, se for a causa, o apenamento vai ser maior do que uma concausa, porque aí agravou uma situação em que a pessoa já tinha um componente anterior, que é diferente de quando ela é adquirida exclusivamente pela situação que ela vivenciou no desempenho profissional, que bate sempre nessa tecla, né, especialmente em home office, atualmente. Tá. Amanda, bom, a gente está falando aqui da situação mais gravosa, e aqui vou aproveitar até uma pergunta que me enviaram, né? Ricardo Martins, ok. Ele está me dizendo o seguinte, bom, mas e o que a gente faz para cuidar da saúde, né, mental das pessoas, né? Vamos pensar do ponto de vista psicológico e vamos pensar do ponto de vista do direito, mas vamos pensar na tua seara de conhecimento. O que é que, na verdade, o empregador, como é que a gente, né, como empregador, pode ajudar a cuidar da saúde mental, a preservar a saúde mental dessas pessoas que estão em home office, Amanda? Legal. É um trabalho que eu tenho feito, inclusive, doutor Marcos, e que surgiu muito por conta dessa questão do isolamento e da pandemia, né? Hoje, por exemplo, o que eu faço em algumas empresas? E isso, qualquer profissional de psicologia que tenha conhecimento da área organizacional e que goste de trabalhar, obviamente, com a área organizacional, vai se sentir capacitado em fazer. Hoje eu faço rodas de conversa com os líderes das empresas para a gente falar sobre essa questão, por exemplo, da cobrança, como a doutora Adriana falou, de repente ter uma pressão exagerada. A gente sensibiliza muito essa questão do assédio, né, porque é muito importante as pessoas saberem sobre isso, porque, né, senão depois a gente tem um problema. A gente fala também em rodas de conversa sobre as dores das pessoas, então espaço para que elas possam falar, colocar as questões delas e, de repente, o colega dela também sente, o amigo dela do departamento também sente, e aí as pessoas percebem que elas não estão sozinhas, não é o fim do mundo, né? E eu ofereço também para essas empresas o atendimento individual breve. Então, a gente faz até 4 ou 5 sessões no máximo. Se a pessoa tiver uma complicação, a gente encaminha para o atendimento externo, né, para um profissional de psicologia que faça psicologia clínica, por exemplo. Mas eu não vejo só o atendimento individual como a saída. Eu acho que a gente tem que sensibilizar as pessoas, a gente tem que fazer material de apoio para as pessoas, a gente tem que falar sobre saúde mental. Não é todo mundo que conhece saúde mental, as pessoas não têm obrigação de saber o que se trata, né? Então, eu acho que assim, esses papos e esses materiais, eles ajudam muito a gente chegar em todo mundo e dizer para as pessoas, tipo, gente, olha, vocês estão sofrendo, não é frescura, é uma condição emocional, é uma condição psicológica, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, assim, outras empresas estão buscando algumas saídas. Isso é uma coisa muito legal, inclusive, que eu acho interessante, de fazer parceria com esses sites hoje que oferecem serviço de psicologia online para oferecer desconto para os seus colaboradores. Então, a empresa faz parceria, o colaborador se inscreve lá e aí ele tem a terapia sem o custo tão grande, né? Ou sem pagar 100%. Então, por exemplo, uma pessoa que fez os 4 primeiros atendimentos comigo e está desdobrando um caso de depressão, ela não pode parar. Então, ela vai ser encaminhada para um serviço como esse e que ajuda ela, e a empresa também tem o benefício disso, né? Porque ela tem um colaborador que vai estar produzindo mais, que vai estar entregando mais, que vai estar com mais qualidade de vida, inclusive. Então, eu acho que são algumas saídas que a gente pode encontrar. Entendi. Adriana, vamos pegar esse gancho agora do que a Amanda falou e vamos pensar na repercussão em termos de dever do empregador do ponto de vista do direito mesmo, né? Que o empregador tem a obrigação de zelar pela saúde desse empregado? Como é que
Como é que fica isso? O que ele pode fazer nesse sentido? Explica um pouquinho melhor isso para a gente. Marcos, o empregador ele tem a obrigação de zelar tanto pela saúde física quanto mental do empregado. Então, pensando nisso, ele tem que tomar algumas atitudes para que essa situação do empregado fique amenizada. Então, eu acho que, basicamente, o que ele tem que fazer? Ele tem que orientar este funcionário. E como que ele tem que fazer essa orientação? Especialmente nessa situação de home office, ele tem que, inclusive, entre aspas, né, cobrar do funcionário que o funcionário faça as pausas necessárias, que ele cumpra o horário intervalar, que ele não faça uma jornada excessiva, ele tem que disponibilizar um apoio psicológico caso o empregado assim necessite, ele tem que cuidar também da ergonomia desse funcionário, porque isso também pode repercutir até em chegar em uma doença mental. Então, ele precisa, que até foi tema do nosso outro webinar, ele tem que tomar cuidado com essa situação. Ele tem também que pensar em como que ele vai fazer com que esse funcionário se sinta melhor. E ele tem que se sentir seguro, porque acho que uma das causas também que gera depressão e ansiedade nessa época é exatamente essa insegurança que às vezes a empresa propicia. Então, o que o empregador tem que fazer? Ele tem que ser firme, orientar o funcionário, mostrar que ele está junto, fazer às vezes até videochamadas para que tenha assim, um contato visual mais próximo. Às vezes, como é possível, a gente sabe que pelo home office, eventualmente fazer reuniões, embora a gente esteja vivendo uma época de isolamento, mas uma reunião com os devidos cuidados, né, respeitando distância, com máscaras, isso é possível e eu entendo que é necessário. Porque ele tem que tomar todas essas precauções para garantir, inclusive, até a produtividade. E, obviamente, né, evitar certas posturas, que às vezes elas são muito problemáticas, como um assédio moral, uma pressão externa, enfim, muito grande, metas elevadas. Ele tem que fazer exatamente o contrário. Nesse momento, o empregado tem que se sentir seguro pelo empregador. Então, orientação, apoio é o principal, para que não tenha nenhuma ação trabalhista no futuro. Ele pode até, vai ter como se defender, a verdade é essa. Veja só, eu estou recebendo aqui uma pergunta da Cristiane Seleguin, ela está dizendo assim, bom, mas o que vocês estão falando está relacionado com colaboradores que são CLT, né? E aquele pessoal que não é CLT, como é que funciona, né? Existe, portanto, por parte aí daqueles que são, não são empregadores, portanto, né, mas são parceiros, muitas vezes você tem lá um contrato de parceria ou de prestação de serviços, né? Essas pessoas também têm esses mesmos deveres, Adriana? Como é que funciona isso? Na realidade, veja, né, o empregador dessas pessoas, se for uma terceirizada, enfim, tiver um contrato de prestação de serviços, né, o empregador é que tem esta obrigação de fazer isso. Mas neste momento, exatamente como é uma parceria, né, esses aconselhamentos, essas dicas e essa proximidade, elas vão ajudar a todos, e aí vai se manter a produtividade e vai se evitar essas doenças ocasionadas por conta disso. Mas se a gente estivesse dentro de um regime de terceirização, seja qual for a modalidade de terceirização, como a gente tem sempre o risco da responsabilidade subsidiária, é necessário que a gente também cuide desses terceiros, né, Adriana? Sim, na realidade, o ambiente de trabalho ele tem que ser saudável. Então, né, os terceirizados, sem dúvida nenhuma, eles vão estar trabalhando no ambiente em que o empregador a empresa, eu esqueci até o termo, né? Tem a prestadora de serviços e a empresa que vai, a tomadora, me desculpem, a tomadora, ela vai ter que tomar todos os cuidados, né, para garantir isso, que o trabalhador ele tem uma condição segura, né? Se for presencial, aquilo que atualmente a gente já sabe. Então, álcool em gel, máscaras, enfim, um ambiente saudável, né? E além de outras situações que a gente já sabe, cuidar da ergonomia, tudo isso. A orientação é nesse sentido para evitar e cobrar, né? Na realidade, o tomador ele vai ter que cobrar do prestador que ele faça isso com os funcionários, né? Porque ele é que vai dar as ordens. Então, precisa ter uma cobrança por parte da tomadora do serviço. Uma fiscalização, uma cobrança e uma fiscalização, né? Para evitar problemas futuros.
Eu vou aproveitar este ensejo. Tem um comentário aqui também um colega, inclusive advogado, o Murilo Magacho, né? O Murilo está dizendo assim: alguns julgados do TST trazem entendimento de aplicação de indenização por danos existenciais em vista da infração do chamado direito à desconexão. Todavia, não há ainda regulamentação sobre a questão. Os ministros se baseiam na Constituição Federal. Talvez a saída não seja regular com mais precisão a jornada do trabalho, e que as empresas sejam, por exemplo, obrigadas a estabelecer horários que não se pode comunicar com o empregado, como acontece na França, por exemplo. Eu acho que esse comentário do Murilo é bem pertinente mesmo, porque talvez, ainda que eu não goste muito dessa história da gente regular, né, porque nós somos o país dos regulamentos, né, mas talvez seja necessário que a gente diga, olha, proibir, na verdade, o empregador de manter as pessoas conectadas. Porque, no fundo, essa questão do trabalho no home office, né, como até vocês vêm dizendo aí, ela acaba causando, na verdade, nas pessoas uma ideia de que elas têm que estar o tempo todo à disposição de tudo, né? E aí é uma hiperconexão, na verdade, porque o cara está em home office, né? E aí, assim, ele tem as questões do trabalho que ele está lidando ali, eventualmente tem as questões domésticas que ele tem que lidar também, né? Quando vou dizer aqui, isso, e os meus amigos aqui, homens, não vão ficar ofendidos com isso, mas a verdade é que muitas vezes, quando você tem filhos, os filhos, eles exigem mais, inclusive, das mães, né? Não estou dizendo que os homens não tenham os mesmos deveres, não é isso, estou dizendo que é muito comum que os filhos, principalmente os filhos pequenos, eles demandem mais, inclusive, das mães, né? Então, veja, você está ali olhando as demandas dos filhos, olhando as demandas da casa, olhando as demandas, na verdade, do teu empregador, quer dizer, você está o tempo todo conectado. E aí tem um detalhe, né? Quando você estava em home office, você conseguia sair, né, do seu trabalho, vir para casa, e a sua casa, então, era ali o momento em que você se desconectava. Agora, não. No fundo, o teu ambiente de trabalho está em casa, e, portanto, aquela sensação de que você, né, ainda que esteja lá de bermudas, né, e de chinelos, eventualmente, você continua, na verdade, trabalhando. Quer dizer, olha, é bem complicado, mas talvez a saída seja essa mesmo, né? De repente, que se regule, né, e que se impõe aí uma restrição severa à questão da manutenção da conexão do empregado. Obrigado pelo teu comentário aí, Murilo. Mas vamos lá. Amanda, você até usou, eu vi uma apresentação sua alguns tempos atrás, aí já, né, não tanto tempo assim, que hoje em dia, né, se bem que hoje em dia, 2 semanas, as pessoas já falam que é o passado, né? No passado, mas assim, eu vi uma apresentação sua que você fala que empresas acolhedoras, né, tratam da saúde mental dos seus empregados, né? E você mostrou alguns exemplos de práticas, né, que essas empresas, então, realizavam para demonstrar essa preocupação com a saúde mental dos seus empregados. Você pode explicar o que você quer dizer com empresas acolhedoras e dar né, mostrar esses exemplos que eu li ali na tua apresentação? Claro. Assim, entendo acolhedor, doutor Marcos, muito próximo disso que a doutora Adriana falou, assim, ser um clima bom, né? A empresa tem que proporcionar um bom ambiente de trabalho, né? Para mim, isso a palavra acolhedor, ela está muito ligada a isso, um lugar onde essa pessoa sinta que ela tem espaço para pensar, espaço para trabalhar, onde tenha transparência, ela não fica insegura, ela sabe o que está acontecendo. Então, o acolhedor, ele não é só você falar assim, vamos falar de saúde mental? Olha, tem um psicólogo aqui, o fulano de tal, ele te atende, se você quiser. Não, né? É você mostrar para aquele cara, por exemplo, o que está acontecendo com a empresa dele, em que pé que a empresa dele está nesse momento. Então, vamos sensibilizar esses líderes para como eles vão levar essas informações, por exemplo, para baixo, né? Para descer uma decisão top-down. Aí, como que isso vai vir? Como que eu vou comunicar? Vamos fazer uma conversa por vídeo com essas pessoas para a gente ver como é que essas pessoas recebem, por exemplo. Tiveram muitas empresas que demitiram 20%, 30% dos seus quadros, né? A gente viu isso muito no LinkedIn, as pessoas se ajudando e tudo mais. Mas como essas pessoas receberam isso, né? Foi dito para elas como? Ligaram para elas? Fizeram uma chamada de vídeo? Elas estavam esperando por isso? Posso interromper um pouquinho, Amanda? Aliás, claro. Tem um exemplo muito negativo que hoje estava, inclusive, nas páginas até do Estado de São Paulo, quem lê os jornais hoje, estou falando do Estadão, mas não é só do Estadão, não. Uma universidade, não vou declinar o nome aqui, demitiu 500 professores, né?
e o fez através do aplicativo que ela usa para dar aulas online. O cara foi entrar, e eu tenho colegas, né, professores, que me mostraram, inclusive, depois um print, uma foto da telinha, dizendo, olha, é o seguinte, o senhor foi desconectado, né? Quer dizer, ou seja, você foi desconectado da plataforma e do seu empregador. Quer dizer, isso não é um exemplo de empresa acolhedora, né? De forma nenhuma. Então, eu vi isso, doutor. Viu também? Então, assim, veja a dureza, inclusive, até da situação, né? Mas, voltando ao que você falava, então, dá exemplos para a gente de como é que, de práticas, você não precisa dizer os nomes, né? Mas Claro. Situações em que você viu um bom exemplo disso. Vamos nos focar nos bons exemplos, né? Olha, doutor Marcos, eu acho que assim, ainda indo nessa linha da questão da transparência, né? Empresas que, por exemplo, desde o começo dessa quarentena, estão promovendo talks ou reuniões, ou como quiserem chamar, com a diretoria, ou com os CEOs, ou com, seja lá, quem sejam os tomadores de decisão, né? Então, assim, as pessoas não são obrigadas a participar, elas entram se elas querem, mas elas têm aí semanalmente meia hora para escutar essas pessoas que decidem sobre as empresas e automaticamente sobre a vida delas dentro da empresa, o que está acontecendo, como é que a empresa está, como é que a empresa está se sentindo, como é que a empresa está sentindo esse momento, quais foram as coisas boas que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram. Isso traz para as pessoas um sentimento de pertencimento muito grande, né? Então você faz aquele cara falar assim, nossa, eu estou fazendo, né? Eu posso ajudar, ou isso aqui que a gente está fazendo está chegando em algum lugar. Isso traz uma motivação para esse profissional. Então, essa foi uma coisa que, para mim, e eu vi algumas empresas fazendo isso no começo e achei isso brilhante, faz muita diferença, né? Porque não é só eu chegar e falar assim, de novo, tá aqui, você tem o atendimento psicológico, aí eu mando as pessoas embora por e-mail. Tipo, o que adianta? Né? Então, eu tô dando atendimento psicológico para ser assistencialista, né? Porque eu já deixei todo mundo inseguro, então eu dou atendimento para botar um pano quente. Então, assim, isso não faz muito sentido. Então, essa prática dessas reuniões, que são mais papos do que qualquer outra coisa, e no geral, todo mundo com câmera aberta, todo mundo se vendo a cara um do outro, podendo fazer perguntas respondidas com franqueza. Eu sei que tem informações que são importantes de se manterem sigilosas, enfim, informações financeiras, eu sei que não é dessa forma, mas que a gente possa jogar com transparência com as pessoas, eu acho que isso é importante. E eu acho que faz muito parte disso. E essas conversas que aí quando eu entro nessas rodas de conversas, por exemplo, que eu tenho feito com esses clientes, eu percebo muita diferença disso, porque isso é muito dito, assim, a gente ouviu no último papo o fulano de tal falando sobre isso e aquilo, isso me tranquilizou, ou não, isso não me tranquilizou. Por exemplo, empresas que já falaram que não voltam esse ano para o escritório, a gente só volta em 2021. Essa foi uma questão que as pessoas me trouxeram. Nossa, Amanda, mas como a gente vai ficar até 2021? Mas ok, sabem o que está acontecendo, elas não estão sendo pegas de surpresa e a gente consegue trabalhar em cima disso. Então, essas pequenas coisinhas eu acho que faz muita diferença. Muita diferença. Entendi. Eu vou pegar o gancho, até isso é uma pergunta aqui da Gabriela Amorim, perguntando, né, deve ter ficado espantada. Pode mandar embora por vídeo? Podemos desconectar o caboclo ali? Adriana, me conta aí, pode demitir o caboclo por vídeo, assim? Ele pode travar o caboclo e falar tchau, você já era? Não, eu estava ouvindo vocês falarem e eu estava pensando, né? Eu falei, nossa, mas isso já gera um dano moral aí grandioso, porque você imagina, numa situação dessa, né, ainda gravado por conta dessa situação, né, um professor, um profissional como qualquer outro que deve ser respeitado, eu acho até que um professor mais ainda, porque é ele que, né, é responsável por todas as outras profissões, então isso, né, me deixa muito chateado de saber dessa notícia e, sem dúvida, isso daí é um pleito para entrar com uma ação trabalhista e se discutir isso, porque você imagina o que vai gerar isso psicologicamente, às vezes até fisicamente, em uma pessoa, e isso vai poder ser pleiteado em uma futura ação trabalhista, sim, vai poder ser discutido e com grande chance de êxito, pela situação, da forma que foi dada. Mas quando ele está dizendo que estão dispensados, que o cidadão não pertence, inclusive, mais aos quadros, né? Que eu não estou aqui com a mensagem do WhatsApp, aqui com o print da tela, mas eu vi o print da tela ontem, de um colega que me enviou, mas quando ele coloca isso no vídeo, essa dispensa sem justa causa, ela produz seus efeitos do ponto de vista de direito, né? Quer dizer, ou seja, ela é válida e ele está dispensado mesmo, não tem essa, né?
Sim, ele está dispensado. Agora, veja, né? Dependendo do que acontecer, e cada caso vai ser um caso, né? A pessoa pode ter, de repente, uma depressão fortíssima, ou ela já tinha, e isso foi agravado, e aí, em uma discussão, e de acordo com o que o perito verificar, né, no futuro laudo, essa demissão ela pode vir até ser anulada. Existe essa possibilidade, né? Porque essa pessoa ela foi demitida numa situação em que ela não devia, em que ela já tinha um problema, ou numa situação dessa, pode ocorrer a nulidade dessa rescisão contratual e acontecer, inclusive, a reintegração deste profissional. Mas você está dizendo que se ele tivesse a doença ocupacional, né? Isso que você quer dizer. Ele tem que ter Não, mas exatamente. o que eu estou afirmando é justamente o seguinte: se em acontecendo ali a dispensa pelo vídeo, que é bem essa pergunta, bom, essa dispensa, na verdade, pelo vídeo, ela é válida e eficaz? Ela é válida e eficaz, né? Sim, sim. Nesse sentido, sim. Vai se poder, obviamente, discutir uma série de coisas, inclusive dano moral, mas ela é válida, ela aconteceu, fazer inclusive o Ou pagamento. seja, o cidadão está dispensado naquele momento. Ele está dispensado, né? E aí depois ele vai discutir com o seu advogado, mas de uma forma muito abrupta e totalmente errônea, desaconselhável, que pode gerar uma série, com certeza gerará inúmeras ações trabalhistas. Deixa eu aproveitar esse gancho, então, Adriana. Só é assim, nós temos tido muitas ações trabalhistas depois do home office. Como é que houve um incremento disso? As discussões, inclusive, sobre o home office versam também sobre essa questão das doenças em virtude do home office. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Sim, já teve um aumento, né? Isso já é estatístico, né? A própria Justiça do Trabalho já demonstrou isso em alguns posts, em algumas situações. Teve um aumento, sim, dessas ações. Elas estão versando de doença ocupacional e ocasionado exatamente por conta desse isolamento, dessa situação do home office. Obviamente, mas tem que ter todo esse cunho por conta do exercício profissional, enfim. Então, o aumento de ações aconteceu e eu acredito que ainda vai aumentar mais por conta de tudo isso. Por isso que é muito importante o empregador tomar muito cuidado e orientar o funcionário, porque até eu estava ouvindo vocês comentarem, e aí eu estava pensando uma coisa também, é muito importante que o empregador, eu até esqueci de falar isso, que ele oriente o funcionário a trabalhar na jornada normal, né, para que ele não exagere nisso, para evitar também uma série de situações, né, que vão desdobrar aí em ações ainda com outros pleitos, inclusive. Então, precisa tomar cuidado. A orientação, sempre. O INSS reconhece isso como uma causa de afastamento do trabalho? Quer dizer, ele pode ser afastado do trabalho? Vamos sair agora, vamos não pensar na ação trabalhista, mas isso pode ser causa de afastamento? Pode sim, porque a pessoa pode ficar afastada, né, os 15 primeiros dias vai ser por conta da empresa, mas passando por isso, continuando esse quadro, a pessoa, né, não tendo alta, ela vai ser afastada pelo INSS, e aí vamos verificar que tipo de, se vai ser um auxílio-doença, e se isso permanecer, se vai ser já um auxílio acidentário, e aí ela vai ter até a estabilidade, né, de 12 meses, então isso vai ser de acordo também com o que a perícia do INSS verificar, mas é possível sim, e é uma grande causa de afastamento, crescendo nos últimos tempos também. Que terror! Infelizmente. Eu não quero falar de coisa ruim, então vamos voltar para as coisas boas. Amanda, vamos aí. Aliás, vou aproveitar até uma pergunta aqui que eu tenho, que é assim, como é que a gente pode conciliar, né, a produtividade, né, com as rotinas pessoais, ou seja, a vida do home office, né, com a vida pessoal, o home office, ou seja, o trabalho e a vida pessoal que estão no mesmo local, acontecendo que ao mesmo tempo, né, no mesmo local, né, essa mistureba, digamos assim. Como é que dá para fazer isso, Amanda? Como é que dá para separar? Como é que dá para mensurar? Você tem alguma sugestão? Você consegue ajudar a gente nisso? Consigo. O que eu tenho sugerido muito para as pessoas, doutor, é a utilização dos aplicativos de agenda, essas agendas mesmo, sabe? Google, Evernote, enfim, o que a pessoa preferir utilizar para organizar a vida dela, mas não só a vida corporativa, mas a vida pessoal.
Porque, assim, tem muita gente, isso é um exemplo muito clássico, que usava a agenda, por exemplo, no passado, para colocar uma reunião, um compromisso importante e tal. Mas os e-mails que ela tem que ler, ela não punha, porque era da rotina. Fazer alguma outra coisa, ela também não punha. Só que aí agora ela tem um monte de reunião, porque ela não tem mais as pessoas ali do lado dela. E qual era o momento que ela lê os e-mails dela? Às 9 horas da noite, porque ela não planejou esse momento. Então, assim, o que eu tenho orientado as pessoas? Que horas foi a sua rotina de trabalho? É das 9 às 18? Então, cria um compromisso fixo, por exemplo, né, todos os dias, com essas rotinas que você sabe que elas são fixas e que você vai ter todos os dias. Porque assim você vai saber exatamente quanto tempo livre você tem para as outras coisas. E aí você consegue priorizar, né? E começar a entender o que é urgência, o que eu preciso fazer hoje, o que eu posso deixar para amanhã, enfim. E aí, quando necessário, fazer isso também com a vida pessoal. Porque tem muita gente que tem outras 10 jornadas, né? Porque continua estudando, porque tem filho, porque tem casa, aí tem marido, tem pessoas idosas, tem animais de estimação, né? Tem gente que tem outras atividades, trabalho voluntário, síndico de prédio, enfim, tem várias outras coisas. Então, se você achar interessante, coloque inclusive isso para você olhar depois e falar assim, mas espera aí, que horas que eu vou descansar? Que horas que eu paro para olhar para mim? Porque em algum momento isso tem que acontecer. Senão, essa pessoa pode desdobrar amanhã num quadro depressivo ou num quadro ansioso pelo excesso de atividade que ela tem. Então, é importante você conseguir colocar isso no papel, porque quando você vê isso concreto, às vezes você se assusta e fala, meu, eu tenho tudo isso aqui para fazer, não dá para botar mais uma reunião, não dá para eu deixar para eu fazer isso hoje ainda, eu preciso colocar isso para fazer amanhã, só que porque eu tenho louça para lavar, tenho roupa para passar, eu tenho casa para limpar. Então, depois terminou meu horário de trabalho, show. Eu separo aí 2 horas por dia, 1 hora. Aí é a rotina de cada um. Para fazer as minhas coisas pessoais e evitar por completo. Assim como a doutora falou de estender as cargas horárias de trabalho, também evitar colocar coisas da casa, né, da rotina pessoal, no horário de trabalho. Porque isso também é uma coisa que prejudica muito, né? Eu vou parar para fazer uma coisinha aqui em casa. Eu vou parar para fazer... Aí você... Vou atender o pintor agora. Peraí, que eu mandei vir o cara pintar a casa. Pronto, exatamente. Vou atender o pintor. Você não faria isso. Tô com o olho no gato, tô no peixe, né? Então, aqui no pintor e tô aqui trabalhando. Exato. E assim vai, não é isso? Bem exato, comum. Exatamente. Então, assim, você vai fazer trabalho... sensação de afogado, né? Porque ele não consegue nem atender o pintor e nem fazer o trabalho dele, não é isso? Exatamente. Aí sujou a casa, o pintor foi embora e ficou sujo. Aí você tem que limpar. Aí você tem criança, a criança pisou. Enfim. Então, fazer as coisas nos seus horários corretos. Meu horário é esse, beleza. Depois eu faço as minhas coisas de casa e o meu trabalho eu faço na hora do meu trabalho. Porque senão, doutor Marcos, a coisa vira uma maçaroca, assim, sabe? E você já não sabe mais o que você está fazendo, você não tem mais concentração, porque eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou pensando em uma coisinha que eu quero fazer aqui em casa. Eu paro, faço, perco completamente o foco, até eu voltar a pegar o ritmo, já passou aí 10, 15, 20 minutos, aí toca meu celular, é alguma outra coisa, enfim. Então, assim, horário de trabalho, horário de casa, se organizar e horário de descanso, porque isso também tem que existir, a gente não pode esquecer. Aquela história do que você faz da meia-noite às 6, então, de dormir é de verdade. Não vale, doutor, não. Não? Assim, da meia-noite às 6 você dorme, mas antes disso você vê um filmezinho, uma série, conversa com a pessoa que mora com você, se você mora com alguém, porque, né, as pessoas continuam precisando da necessidade afetiva, né? A gente não é porque agora a gente está em home office trabalhando junto que a gente dá afeto para as pessoas mais, muito pelo contrário. Então, as pessoas seguem tendo suas necessidades, suas dinâmicas familiares, que têm que ser respeitadas e levadas a sério. Senão você ganha outro problema, né? Eu ouvi de um amigo anteontem que a mulher dele, que também está em home office, virou para ele e falou assim, poxa, eu estou começando a ficar estressada, eu estou aqui conversando com as plantas, né? E aí ele falou assim, não, isso não quer dizer nada, tá tudo bem. O chabu é se você começar a perceber que as plantas te respondem. Aí você tem que ficar preocupado. Aí a gente está com problema. Se você achar que as plantas estão te respondendo, é sinal de que realmente você está estressada, né? Mas acho que é bem por aí mesmo, né? Bom, bacana. Adriana, essa coisa, então, portanto, da produtividade, o empregador também pode ajudar nisso, a organizar essa produtividade, a mensurar isso e a tornar, portanto, né, o seu empregado menos estressado por conta desse regime de home office? O que você tem para falar disso que a Amanda falou? Exatamente. Ele pode e deve, até porque ele tem, como eu disse, né, a obrigação.
Então, ele tem que tomar muito cuidado com tudo isso e prestar atenção. Ele tem que prestar atenção no funcionário, prestar atenção na equipe, né? Fazer essas conversas, orientar, verificar mesmo a produtividade, porque se ela começar a baixar, tem alguma coisa errada e aí ele vai precisar verificar e orientar. E, como eu sempre falo, prestar atenção nisso, falar, olha, funcionário, não exceda a sua jornada, porque isso vai fazer o efeito inverso, vai cair a produtividade, isso não vai melhorar, porque como a Amanda bem disse, né, tudo tem que ter um equilíbrio na vida, então você tem que trabalhar dentro de um horário, você tem que manter uma rotina. Então, para que se faça tudo isso, né, o empregador ele tem que dar os meios, ele tem que dar o suporte, ele tem que manter a segurança do trabalhador, porque tudo isso vai evitar que se desdobre em uma doença mental, em uma ansiedade que hoje está tão comum, uma depressão, né? Isso não vai piorar o quadro, pelo contrário, ele vai conseguir amenizar e insistir para que se faça as pausas, que se tenha uma rotina de trabalho, como bem a Amanda relacionou, que se faça as pausas, o horário intervalar de 1 hora, tem que descansar, tem que almoçar como você almoçava no seu ambiente de trabalho, você não deve misturar, não pode pintar a casa ou limpar a casa enquanto está trabalhando, isso é feito depois, porque como na realidade mudou atualmente, mas você tem que manter a sua estrutura, a sua rotina de trabalho e a sua rotina familiar, afetiva, enfim, até de lazer, porque o trabalhador também tem que ter isso, ele tem que ter um momento de lazer até para descarregar toda essa tensão e se tornar um profissional melhor, inclusive, ele vai render muito mais se ele tiver no equilíbrio. Então, o empregador ele tem que prestar atenção em tudo isso. E, às vezes, fornecer meios como um psicólogo, incentivar até práticas esportivas, mesmo que a pessoa está em home office, mas ele pensar nisso, nessa ginástica laboral, né? Vamos tentar fazer alguma coisa, fornecer algum vídeo, enfim, tem que ser criativo. É o momento de ser criativo, visando o bem-estar e a produtividade de todos. É isso que o empregador tem que fazer. Entendi. Bom, meninas, eu quero agradecer a vocês aqui o bate-papo, foi bastante proveitoso, mas também eu vou lembrar que as pessoas ficam estressadas em assistir webinars, né, de mais de 40 minutos. Então, eu vou encerrar o nosso webinar, nosso bate-papo. Dá para a gente conversar sobre essas questões aqui durante horas, né? Melhor ainda, inclusive, se tivesse acompanhado de uma cervejinha, de um vinho, mas não pode também em horário de trabalho. Não pode, horário de trabalho. Não trabalhar bebendo, né, Amanda? Nada disso. Não, ainda falta 14 minutos para eu sair do meu trabalho, então ainda não dá. Não pode, então, tomar umas, nada de achar que está em casa, pode trabalhar tomando uma, que não nada disso, né? Vai gerar no mínimo uma advertência. No mínimo. Uma suspensão. Falar sobre essas questões, acho que dá um outro webinar também bem interessante aí, né, dessas questões comportamentais aí. Mas eu quero agradecer vocês duas aqui pelo bate-papo, quero agradecer todos os internautas pela paciência. E quem quiser mandar alguma pergunta, Amanda, você pode disponibilizar um e-mail para que as pessoas mandem perguntas para você? Claro. Por favor, pode falar. Claro, é amanda@farisco, como está meu sobrenome aparecendo para vocês, amanda@fariscorh.com.br. Só peço a gentileza, se vocês mandarem algum e-mail, só avisem que vocês assistiram o webinar da BRG Advogados para eu saber e a gente poder, né, conversar. Vai ser um prazer. Legal. Bom, e Adriana, quer deixar o e-mail aí também para que as pessoas possam mandar um e-mail te perguntando essas questões aí, nada palatáveis aí? Sem dúvida. O e-mail é agbarros@brgadvogados.com.br. Estamos à disposição. Meninas, eu agradeço muito, agradeço a paciência também das pessoas, obrigado pela audiência. Vou lembrar que nós vamos disponibilizar no nosso site este vídeo também, né, para que as pessoas possam assistir, quem quiser assistir depois de novo ou quiser indicar para um amigo, não tem problema nenhum. Mais uma vez, gente, muito obrigado, até a próxima e mantenham-se saudáveis, hein? Eu que agradeço. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada, doutora Adriana. Até logo, gente. Obrigada, Amanda. Obrigada a todos. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.